Quem não me conhece, tá? Eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e sou coach. E também estou à frente do projeto Jornada Me Emprega, que logo a gente tem mais novidades para vocês, tá? Como que eu começo se eu não tenho experiência, tá? Como que você começa? A gente nunca começa do nada. Muitas vezes a gente fica focado num tema, num assunto, achando que a gente não tem experiência. O que eu digo? Como que a gente não começa do nada? A gente tem algumas experiências. Quais são as experiências? As nossas vivências. Então, se você vem de uma formação e nessa formação houve atividades onde você conseguiu se enxergar, se perceber e ver quais eram as suas habilidades, competências, é por lá que você vai conseguir preparar um currículo. Essas oficinas que você participou, os fóruns, feira, workshop, né, palestras, até trabalho em grupo. Como que você ficou durante, né, esses trabalhos em grupo? Então, essa pergunta, a resposta dela é você explorar as suas vivências, ou vivências acadêmicas, né? Ou também vivências que você teve com famílias, na sua pré-adolescência, né? Aquele momento ali que você aprendeu. Eu mesma descobri que eu gostava muito de vender quando eu ainda tinha por volta de 11 anos, 10 anos, que eu queria ter dinheiro, era dos meus principais desejos, né? E eu pegava as coisas que meu pai plantava para consumo e saía para vender. Então eu percebia que isso dava certo, que isso funcionava. E aí quando eu fui buscar o meu primeiro emprego, eu ainda era menor, e foi numa loja de vendas, e lá eu falei que eu gostava muito de vender porque eu tinha entendido que isso era muito bom para mim lá na minha infância. Então, respondida a pergunta, como começar para quem não tem experiências, tá? Comece se percebendo naquilo que você já fez, mesmo que não seja no trabalho, tá? Outra pergunta, tá? A próxima pergunta é: sou tímido e eu não consigo me sair bem nas entrevistas. A timidez geralmente está alinhado à nossa vivência, né? A gente não tem, muitas vezes isso é biológico, muitas vezes isso é vivencial, vem ali do meio, ou a sua família também, né? Um comportamento que ele tá alinhado muito da onde é que apareceu essa timidez. Então, o importante é você tentar entender por que eu sou tímido, né? Eu sou tímido em todos os lugares? Eu sou tímido só na entrevista, ou eu sou tímido também com a minha rede de contato, com a minha rede de relacionamento, né? Então, se você é tímido só na entrevista, provavelmente você tá com medo de julgamento, tá com medo de ser julgado. E aí precisa prestar atenção. Por que eu tô com medo de ser julgado? Qual é o julgamento que pode acontecer se eu de repente falar, se eu de repente for o primeiro a levantar a voz? Então é necessário, bom dia para quem está entrando, é necessário você prestar atenção qual é a causa, né? Aonde é que você é tímido, e tentar entender a partir daí para buscar a solução, tá? Provavelmente você vai conseguir fazer isso com leituras, o que eu indico é que você vai testando, vai treinando em frente a espelho, grave você, comece a se perceber. Aí quando você olhar, você vai falar assim, nossa, não tá tão ruim assim, dá pra eu falar, né? Então é muito importante você treinos, fazer leituras, buscar entender aonde é que você pode melhorar. E na entrevista, uma sugestão que eu dou, quando o recrutador falar assim, quem é que quer falar, né? Já que você é tímido, não seja o primeiro, mas também não seja o último, tá? Não deixe o recrutador chamar por você. Veja como o primeiro está se portando, e um primeiro, o segundo, o terceiro já está de bom tamanho para você. E aí você avalia, vê o que eles estão fazendo e tenta modelar
As pessoas acham que modelar é ruim. Não, modelar é excelente. Você tá vendo como o outro faz, então deixa eu perceber como que ele tá fazendo e eu vou tentar ir pelo mesmo caminho. Claro que você não vai imitar. Modelar é o fato de você ter um exemplo, ter alguém como modelo. E aí você vai lá e faz, tá? É muito interessante ter esse tipo de atitude. Em relação à foto, né? Que ela ainda é uma pergunta recorrente, tá? Porque antes eu não tinha que colocar, eu tinha que colocar foto, era exigido colocar foto, né? E agora não é mais. Por que que mudou? O que que aconteceu, né? O que que acontece? As pessoas, elas precisam ser contratadas pelas suas competências e não pela sua imagem. E quando a gente pensa em colocar foto no currículo, o que que acontece? Quem é que está do outro lado é uma pessoa que tem o ponto de vista dela em relação àquela imagem. Então, não tem como a gente atingir todas as pessoas e saber o que todo mundo pensa. Então, a sugestão é que a foto só seja colocado se tiver na vaga, se tiver lá no anúncio da vaga. Justamente por isso. E tem uma outra questão com a relação da foto. A foto, ela pode ter qualidade ruim e isso não te favorecer. Ou fotos antigas demais, ou fotos que não são profissionais, isso não vai te favorecer. Então, o ideal é que você não coloque. Outra questão, a princípio, o que a gente precisa saber? Se você tem condições de atender a vaga. Se você tem condições de atender a vaga, o ideal é que você não coloque foto. Por quê? Primeiro eu preciso conhecer as suas competências, para depois eu conhecer quem é você. Então, eu conhecendo você primeiro, suas habilidades e sabendo que você é capaz, né, de atender os requisitos da vaga, então aí sim não vai fazer tanta diferença em eu saber a sua fisionomia, a sua idade, isso não vai contar. Eu preciso saber se você é qualificado. Então, por isso a gente não indica colocar a foto, tá? A foto, ela é sugerida no LinkedIn. No LinkedIn ela é necessária, tá? Porque ali mostra que o seu perfil está completo. Então, quanto mais informações você colocar lá, mais na frente você sai, tá? Tem outras coisas que precisam ser feitas lá, mas no LinkedIn a foto é necessária. Outra pergunta. Quais os dados pessoais eu devo colocar no cabeçalho? Olha, dados pessoais, eu trouxe essa pergunta justamente porque tá acontecendo muito das pessoas colocarem número de documentos nos dados pessoais, ou inclusive números das credenciais de algum certificado que ela tem. Não é adequado. Por dois motivos. Primeiro, que se a empresa só precisa saber que você é ativo no mercado. E segundo, que não é seguro para você. Então, a sugestão, quando você for colocar os dados pessoais, você não coloque nunca nem RG e nem CPF. E se você precisar dizer que tem algum CRES, por exemplo, alguma credencial, que você escreva lá que está ativo, tá? Mas não coloque números. CNH, não coloque números de documentos, não é adequado e não é seguro. Por quê? Porque o currículo é um documento público. Você não sabe na mão de quem ele vai cair. Então, o ideal é que você não coloque, tá? Por que eu envio muitos currículos e eu não sou chamada para nenhuma entrevista? Eu trouxe essa pergunta. Por que eu trouxe essa pergunta? A gente precisa pensar o seguinte: se você está procurando emprego de qualquer maneira, de qualquer jeito, se candidatando para todas as vagas que aparecem, é natural que você não seja chamado para nenhuma entrevista. Por que é natural que você não seja chamado para nenhuma entrevista? Porque o seu currículo, ele precisa estar alinhado ao anúncio, à vaga que você está se candidatando. Então, pensa comigo, se você tem uma competência, se você é uma pessoa da área administrativa e está mandando o seu currículo para uma área comercial, o seu currículo não vai ser aberto. Por quê? Porque você não tem os requisitos que aquela vaga pede. Então, acontece muito das pessoas encaminhar o currículo para qualquer vaga. Então, não vão te chamar para entrevista,
Não tem como te chamar para entrevista. Por quê? Quando a gente pega os currículos, quando essa triagem de currículo é feita, a primeira coisa que a gente vai ver se está alinhado é o cargo. Então, quando você coloca lá no objetivo que você quer trabalhar de qualquer coisa, eu estou generalizando, tá, gente? As pessoas geralmente não escrevem assim. Ela tem alguns textos prontos, mas ou é a área, elas não colocam ali qual é o cargo, né? Qual é o nível que ela tá para poder atender aquele requisito. Mas, assim, não tem como eu pegar um currículo que, eu posso trabalhar de qualquer coisa. Eu estou disponível para o que a empresa precisa. Não, então, você não vai ser achado. O seu currículo não vai ser nem lido. Então, pode ser esse um dos motivos que você não está sendo chamado para entrevista. Se você está mandando o seu currículo, entregando ele como jornal, jogando para cima, e quem pegar, pegou, você não vai ser chamado por entrevista. Então, a sugestão que eu dou para você é que avalie a vaga. Você tem condições de atender 70% a 80% dos requisitos da vaga? Então, você pode ser chamado pela entrevista. Então, sim, vale a pena você encaminhar o currículo. Caso contrário, você está perdendo um tempo mandando o seu currículo. Apareceu uma vaga aqui, botamos o currículo. Apareceu outra vaga ali, encaminha o currículo. Não é a forma correta, tá? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo de você não estar sendo chamado é de ter uma exigência no currículo. Exemplo, a exigência é que você tenha capacitação ou formação em determinada área, e você não tem. E aí você não vai ser chamado, porque é uma exigência da vaga. A exigência da vaga é que você dirija, e você não dirige. Entendeu? A exigência da vaga é que você tenha disponibilidade de horário e você estuda em algum dos turnos. Você deixou isso escrito em algum lugar no currículo, ou você inclusive falou que está disponível só para um determinado horário. Você não vai ser chamado para a vaga. Então, pensando nisso, como é que você precisa se candidatar? Entendendo se você casa com a vaga. Da mesma forma que você precisa procurar um emprego e pensar se você pode atender às exigências, a empresa que desenhou o modelo da vaga também fez essa análise. Quando ele pensou lá, ele pensou, eu preciso de uma pessoa assim, eu preciso de uma pessoa comprometida, eu preciso de uma pessoa que esteja disponível, eu preciso de uma pessoa formada, porque eu preciso da habilidade na área técnica, eu preciso de uma pessoa madura, que tenha tantos anos de experiência, porque eu não vou poder ter tempo para poder ensiná-la. Você consegue entender que na cabeça da empresa também foi desenhado um perfil e que se você não atende esses perfis, a empresa não vai te contratar só para tampar buraco? Então, se você começar a pensar dessa forma, você vai fazer uma candidatura mais eficiente e vai ser chamado para entrevista. O que é uma candidatura mais eficiente? Pensa comigo. Por que eu pergunto por emprego? Em vez de eu fizer uma pesquisa por emprego, o ideal é que eu pergunto pelo cargo. Qual é o meu cargo? Qual é o cargo que eu posso ocupar? Então, eu vou perguntar pelo meu cargo, vou fazer uma busca pela área comercial, vou fazer uma busca pela área administrativa. Tá, em qual parte da área comercial você tá? Qual é o nível que você pode atender? Você vai atender vaga de gerente? Eu chego a receber nos meus e-mails vagas para o mesmo currículo da pessoa, mandando para gerente e para vendas, sendo que ela não tem as competências para ser gerente. Então, a gente precisa entender aonde você casa. Consegue compreender isso comigo? Então, esse pode ser um dos motivos que você não está sendo chamado, tá? Por que as vagas estão no LinkedIn? Novamente pensando com a cabeça do dono da empresa que desenhou a vaga, a empresa. Né? A empresa desenhou a vaga. Pensa comigo, a empresa precisa de um profissional que saiba programação, tá? Ele sabe programação, ele precisa ter uma certificação na área de programação, ele tem que ter 2 anos de experiência na área e ele precisa estar disponível para viajar, tá? Ele tem que ter mobilidade de viagens. Aí, se eu vou nos sites buscar esse profissional, ou se eu vou no banco de currículo buscar esse profissional, é como achar uma agulha no palheiro. É muito difícil. É muito. É 1 e
em 1 milhão. Como é que eu vou encontrar você que tem todas essas habilidades, todas essas competências? E não fica fácil. Então, no LinkedIn, o que é que vai acontecer para o recrutador encontrar você? As empresas, as multinacionais, as empresas maiores que precisam de alguns cargos que são bem específicos, ela vai fazer uma triagem. Como ela vai fazer essa triagem? Ela vai desenhar um perfil. Exatamente essas coisas que eu disse para você. Ela vai colocar lá que precisa de uma pessoa com tantos anos, que seja homem, que more na região Y, que tenha a formação em computação, que já tenha experiência em Java e que esteja disponível para viajar. Ponto. Ele desenhou esse perfil. Aí ele vai lá no LinkedIn, através de ele não vai entrar no seu perfil, tá? Porque ele não conhece você. Ele não sabe quem é você. Ele vai entrar num local, vamos colocar aqui um nome, um perfil, aonde ele vai buscar pelas palavras-chave profissionais que possam atender essa demanda que ele tem. E quando ele fizer isso, vai aparecer uma barra das pessoas que estão mais próximos disso que ele está exigindo, dessas competências que ele está exigindo. É como se fosse ali quando você anda no Google, você precisa procurar uma bicicleta. Aí você vai lá no Google e pede lá, bicicleta, né? Aí vai vir um monte de bicicleta para você. Aí se você coloca lá, eu quero uma bicicleta da marca X, aí o filtro já vai diminuir. Aí se eu coloco lá, eu quero uma bicicleta que eu possa competir, que tenha, já vai diminuir, o filtro já vai ficar cada vez menor. Você consegue entender que quanto mais detalhes eu preciso ter no perfil do profissional, a busca vai ficar melhor. Então, em vez de eu receber aí 700 pessoas, aonde eu vou ter que triar essas 700 pessoas, com esses filtros vai ficar cada vez menor, então eu vou ter ali 70 pessoas, eu vou ligar para as primeiras 30, dependendo do que eu conversar com essas pessoas, eu vou chamar ali 10 a 15 para fazer entrevista, porque na verdade vão aparecer 7, tá? Na entrevista. É assim que funciona. Infelizmente as pessoas não vão na entrevista. Então, considerando isso, você precisa estar mais próximo, cada vez mais próximo do perfil da vaga. E lá no LinkedIn existem o caçador de talentos, né? Que ele vai te buscar justamente por essas palavras-chave. Então, ter um perfil no LinkedIn basta para ser encontrado? Não, não basta. Para você ser encontrado, as vagas, sim, estão no LinkedIn. Hoje, o maior percentual de vagas estão no LinkedIn. Mas para você ser encontrado, o seu perfil precisa estar preenchido. Como? Com todas as informações das suas competências, das suas habilidades. Inclusive, preencher o seu LinkedIn é uma forma de mostrar que você é uma pessoa organizada. Então, o seu LinkedIn precisa estar totalmente preenchido. Ele tem que estar contando sobre você. E como é que você conta sobre você? Fazendo postagens, fazendo publicações, colocando artigos sobre o tema sobre o cargo que você está se candidatando, sobre o seu título que você está buscando. E eu vou falar aqui, não coloque em nenhuma hipótese que você está em busca de recolocação profissional. O LinkedIn não faz essa busca, ele não usa essa palavra-chave de forma nenhuma, tá? Ele é uma ferramenta muito completa, mas é muito fácil você ali entender. É só você ir ticando nos lapisinhos laterais que você vai entender o que está pedindo. O ideal é você ir lá e fazer. Aí, a próxima pergunta é: como será a contratação pós-pandemia? Muita gente está preocupado como que vai ser o depois da pandemia, né? Realmente algumas coisas vão mudar e a gente precisa estar preparado para esse novo cenário. Então, algumas competências, inclusive comportamentais, elas vão ser mais necessárias, tá? Entre elas a empatia, a comunicação assertiva, porque não é só saber se comunicar, é fazer isso de forma assertiva. Isso vai ser cada vez mais exigido pelas empresas. Saber lidar com essas mudanças, né? As mudanças estão acontecendo de forma muito rápidas ultimamente, a gente tem que estar preparado para esse momento.
tomar cuidado para não se paralisar diante de tudo isso, porque eu tenho visto muita gente assim, eu vou esperar passar a pandemia, eu vou esperar passar, eu vou esperar as coisas voltarem ao normal. Não existe normal como antes. Vai ter um normal diferente agora, um normal pós-pandemia. Então, qual é a sugestão? Que você esteja preparado para esses novos cenários. Quais são esses novos cenários? De muita mudança. Existem muitos novos mundos, né? Existem possíveis novos mundos e a gente não sabe quais são esses possíveis novos mundos. Então, qual a sugestão? Busque informações sobre sua área de trabalho. Qual é a sua área de trabalho? Como é que você pode inovar? Como é que você pode estar preparado para essa mudança? Exemplo, nós estamos agora, estou falando agora da minha área de atuação, tá? Antes, para fazer um processo seletivo, era essencial que o recrutador encontrasse o candidato. Eu fiz alguns processos seletivos agora, eu encaminhei todos os profissionais para a vaga, para o gestor, e eu não fiz entrevista presencial com nenhuma pessoa. Todas as pessoas eu fiz pelo telefone e dando tudo certo, nós passamos para uma entrevista online, onde eu mando um link, né, do aplicativo, a pessoa ali abre e a gente vai fazer uma entrevista como se tivesse numa entrevista presencial. Aí quais são os cuidados que você tem que tomar? Você tem que estar preparado como se você estivesse numa entrevista presencial. Então é importante você prestar atenção na sua maquiagem, nos homens como todo, se tá com a barba feita, não é tirada, mas é feita, paradinha. Qual a roupa que você está vestindo? Se você fosse para a entrevista daquela vaga e você precisaria usar um terno para ir até a entrevista, o ideal é que na entrevista por vídeo você também esteja usando um terno. Agora, se a vaga é uma vaga mais casual, para que pôr terno? Coloca uma roupa mais adequada. Porém, vista-se para a entrevista, prepare-se para a entrevista, mostre para o recrutador que está lá do outro lado do vídeo que você se preparou para estar ali. Então, é importante você também se arrumar da mesma forma, como se você fosse sair de casa, pegar o carro ou a condução e ir até o local da empresa. Outra observação, teste antes o aplicativo. Muita gente deixa para poder testar na hora e percebe que não funciona, a internet não tá boa. Fique perto do modem, olhe o cenário atrás de você. O que tem atrás que pode tirar a atenção do recrutador ou, de repente, pesar contra você? Um armário aberto, uma bagunça externa, onde a pessoa vai te ver e ela não vai gostar do que tá vendo. Então, é preciso se preparar para esse novo momento, tá? Existe um volume de mudanças que ninguém tem como saber agora. A gente só precisa estar buscando se preparar para que isso aconteça. Então, são esses os recadinhos que eu trouxe para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das respostas. Me sigam lá nas minhas redes sociais, tem vídeos meus com dicas lá no canal do YouTube. Se você está procurando emprego e precisa sair na frente, quer melhorar o seu currículo ou se preparar para a entrevista, se você for lá nos meus vídeos, lá no meu feed, você vai conseguir fazer isso só de olhar todas as dicas que eu dei lá, tá? Agora, se você precisar de ajuda e achar que precisa de alguém que pegue na sua mão, entre em contato comigo. Lá no meu feed também tem um link, tá? Lá na bio tem um link que tem o meu contato direto. Você consegue falar comigo e a gente constrói junto o seu currículo, a preparação para a sua entrevista, tá? E para você sair na frente e conseguir ser contratado. Então é isso. Tenham um bom dia, tenham um bom sábado, tá? Obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo, até agora. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Tchau!